O que você precisa saber para estudar durante a quarentena? Muito prazer, eu sou Vinícius Coelho e eu e meu irmão Rafa, a gente ajuda pessoas como você que estão prestando vestibular a conseguir a vaga na faculdade dos sonhos sem estudar 15 horas por dia ou sem se desgastar tanto durante toda essa jornada. E hoje a gente vai dar início às nossas aulas da quarentena da aprovação. E para você ficar ligado sobre o cronograma das aulas ou ainda sobre qualquer novidade, ser avisado quando as aulas forem sair, clica no link que está aqui na página ou em qualquer lugar e entra no grupo do nosso canal do Telegram. O canal do Telegram que é o grupo do Telegram, enfim, é a mesma coisa. Ou acessa t.me/irmãoscoelho e entra para você ser avisado e ter acesso a todo o cronograma. Então, vamos lá para a nossa primeira aula. Para a gente dar início à nossa primeira aula, você precisa saber de 4 coisas. O que são essas 4 coisas? São os 4 elementos para que você consiga estudar dentro de casa durante a quarentena. Sem eles, eu acredito que o seu estudo vai ser muito ineficiente ou você de fato não vai conseguir estudar. Então, se você tiver esses 4, o seu estudo vai ser show. Se você não tiver um deles, talvez ele seja mais ou menos. Mas se você não tiver nenhum, eu digo que ele será um estudo bem ruim, tá? Então, quais são esses 4 elementos, Vini? Pelo amor de Deus, me fala. Ó, seguinte, o primeiro elemento é a concentração. Cara, se você está estudando em casa e você não tem concentração, esquece, tá? O segundo elemento que eu vou trazer aqui para vocês é o seguinte, ó, planejamento, você saber exatamente o que você vai estudar. O terceiro elemento é a inteligência emocional, que é justamente como que você vai interpretar as situações, principalmente uma situação dessa, como a quarentena, como que você vai lidar com as situações positivas e as situações negativas. E o quarto elemento é os métodos de estudo. Eu diria que é um método de estudo que você usa. O que é isso? É como você vai estudar, como você vai fazer um resumo, como que você vai fazer um flashcard, um mapa mental, como que você resolve exercício. Então, esses são os 4 elementos, tá? E agora, só para você ter uma pequena noção de como que vai ser a maratona, todas as aulas, pelo menos um desses elementos, eles vão ser trabalhados. Então, Vini, então essa primeira aula aqui é só uma aula introdutória que não tem nada a ver? Não. Por quê? Porque eu vou te dar um passo a passo, por exemplo, para você conseguir ter uma concentração top quando você está estudando. E se você tiver esses 4 elementos, se você estiver muito bem neles, cara, vai ser sensacional. E durante toda a maratona a gente vai estar trabalhando pelo menos um deles em cada aula. Para você ter ideia, cara, vai ter dia que a gente vai falar quais são os assuntos que mais caem no Enem, em química, física, matemática, vai ter outro dia que a gente vai falar sobre história, geografia, linguagens, biologia. Então, só para você ter uma noção, todos os dias a gente vai estar falando sobre alguma coisa que vai te ajudar. Então, em um desses 4 pilares. Então, por exemplo, o que mais cai no Enem é muito importante para o seu planejamento. Agora, a gente também vai falar técnica para você conseguir resolver exercício de exatas. Então, por exemplo, o vídeo de amanhã, se eu não me engano, é sobre como resolver questões de exatas. Então, isso vai no quê? Vai em métodos de estudo. Então, cada uma dessas coisinhas que a gente vai sedimentando ao longo de todo esse período de quarentena vai ser muito importante para você. E é por isso que é tão importante você estar lá no grupo do Telegram, para você não perder nenhuma aula. Outra coisa que a gente vai falar, por exemplo, uma coisa que é mais de inteligência emocional. Qual é a habilidade, as 2 habilidades que 95% dos estudantes não tem? Qual é a habilidade? Quais são essas 2? Bom, a gente vai falar lá em uma aula específica. Se você estiver lá no grupo do Telegram, você já sabe até qual dia que é, tá? Mas vamos lá, cara, como é que eu faço então, Vini, para melhorar a minha concentração? Como que eu faço para ter um pilar da concentração muito bom, muito legal? Cara, eu diria que o pilar da concentração, ele vem de 2 coisas. A primeira delas nada mais é do que a disciplina. Meu Deus, Vini, como assim? O que é disciplina? Disciplina nada mais é do que regra. É um conjunto de regras, é um conjunto de comportamentos sociais que você impõe para você mesmo durante os seus estudos para que você consiga ter uma disciplina maior. Então, por exemplo, não se atrasar, não mexer no celular, não sair do lugar do estudo, a menos que você tenha uma necessidade, como por exemplo ir no banheiro. Essas regras podem parecer absurdas quando você está em casa, mas são justamente as regras que você tem quando você está na escola ou no cursinho. Vamos lá, quando você está no cursinho, você pode mexer no celular durante a aula? Não pode. Quando você está na escola, você pode? Também não pode. Você pode sair a qualquer momento? Cara, dificilmente você vai querer sair porque tem muita gente na sala, você não quer que te vejam saindo para ir no banheiro toda hora, que você fala, meu Deus, o cara tá com algum problema. Então você não vai ficar saindo toda hora. Outra coisa, você não pode se atrasar. Por exemplo, tem escolas que se você se atrasa, ou cursinhos que você se atrasa, que você perde uma aula. Então, cara, dentro da sua casa, estabeleça regras também. Regras para você ter uma disciplina. Porque quando você tem disciplina, cara, eu diria que metade da sua concentração já tá garantida. Vini, então beleza. Mas eu tenho regras, eu tenho uma disciplina, mas
falta alguma coisa. O que que falta? Falta um ambiente. Você pode ver, um cursinho, uma escola muito bem estruturada, ela tem essas duas coisas, disciplina e ambiente. O que que é um ambiente adequado para você estudar? Ah, Vini, eu preciso de um ambiente sensacional, eu preciso de uma escola, um cursinho. Não, você precisa só de 3 coisas. Eu diria que 3 coisas, se você tiver, você matou a charada. Primeira delas, anota. Primeira, você tem que saber essas 3 coisas. A primeira delas é muito simples. Você precisa de um lugar silencioso e sem distrações. Ah, meu Deus, Vini, como assim? Então eu posso estudar na minha sala? Cara, é um lugar silencioso? Tem uma TV? Tem um videogame ali para você jogar? Tem distração? Bom, se tiver, não. Mas se for um lugar silencioso e sem distrações, sim. Tá tranquilo. Encontra um lugar da sua casa. Aí você fala, ah, mas eu não tenho um lugar silencioso dentro da minha casa. Acha um lugar mais silencioso, o mais silencioso possível. Age dentro do possível para você, mas tenta encontrar um lugar silencioso. Ah, e qual é a segunda coisa? Você precisa de uma mesa, uma bancada, uma estante não, né? Mas um lugar que você consiga colocar os seus materiais, como por exemplo um caderno e um livro. Então, um lugar reto que você consiga colocar e que seja acima do chão. Por quê? Porque tem a terceira coisa. Você vai precisar, cara, é muito absurdo. Você vai precisar de uma cadeira que você consiga sentar em uma posição que não seja nem confortável demais, nem tão desconfortável. Como assim? Uma cadeira que você consiga sentar e ficar com a coluna em 90 graus. Simples assim, coluna ereta, para você ter uma postura adequada. Cara, se você tiver essas 3 coisas no seu ambiente, cara, já era, você matou. Se ele não tiver uma dessas 3 coisas, eu acredito que não vai ser um ambiente tão perfeito para você estudar. Mas tenta chegar nessas 3 coisas, tá? Então, concentração, como que você faz? Você precisa de ter disciplina e um ambiente. Se você tiver esses 2 dentro da sua casa, você vai estar concentrado, não tem jeito. Se você tiver esses 2, já era. Esse pilar vai estar muito, muito, muito bem sedimentado para você. Ah, Vini, mas é só isso então que eu preciso para conseguir estudar na quarentena? Eu só preciso de concentração? Não, você não precisa só de concentração. Como eu disse, você precisa saber exatamente o que você vai estudar. Porque até agora a concentração só foi de ambiente, eu também só falei de regras. São coisas que não tem muito a ver com estudo mesmo. Mas como que você vai estar no estudo? Você vai estar concentrado. Agora, o planejamento, o que você vai estudar? Quando você senta para estudar, o que é que você vai fazer hoje? Você vai estudar história, geografia, química, física, matemática? Você precisa ter um planejamento, saber exatamente o que vai estudar. E ele precisa ser específico. Como assim? Você precisa saber qual assunto da matéria você vai estudar e por que você vai estudar aquilo. E fica tranquilo que a gente vai ter aula falando quais são os assuntos que mais caem aqui na maratona, justamente para você saber o que é mais importante estudar de cada assunto, como por exemplo em química, física, matemática. Então você vai conseguir saber o que mais cai e é um dos ótimos filtros, é um dos 3 filtros que a gente usa para saber quais matérias são de maior prioridade para você estudar, tá bom? Ah, o que mais você precisa saber? Você precisa ter, na verdade não saber, mas você precisa ter uma inteligência emocional para você controlar suas emoções durante o seu estudo e até quando você está indo estudar ou até durante uma prova. Sei que não está na época de vestibular ainda, mas quando chegar você precisa ter uma inteligência emocional e para estudar durante a quarentena você vai precisar saber lidar com emoções como por exemplo preguiça, até pânico. Às vezes durante a quarentena pode surgir momentos de pânico, você precisa ter esse autocontrole. E por último, eu diria que o último pilar, que eu até acho que é um dos mais importantes, é o de método. Como que você vai fazer um exercício, como que você vai fazer uma questão, como que você vai estudar, como você vai fazer o seu resumo. Você precisa disso também. Fica tranquilo que durante toda a maratona a gente vai falar disso e fica ligado para você não perder nenhuma das aulas, tá bom? Bom, tendo esses 4 pilares, eu acredito que se você tiver, se você entender hoje que você precisa ter concentração, que você ter um planejamento, que você precisa ter uma inteligência emocional, que você precisa ter um método de estudo para estudar durante a quarentena, eu acredito que eu já fiz a minha função hoje de explicar o que você precisa ter para ter um estudo perfeito durante a sua quarentena. E amanhã vai sair o nosso segundo vídeo, que é justamente como que você faz questões de exatas, como que você resolve. E eu vou fazer uma questão durante a aula, então, cara, não perde. Por quê? Porque eu vou resolver uma questão do Enem, cara. Eu vou abrir uma questão do Enem e vou resolver passo a passo. Eu vou te dar uma metodologia para você resolver uma questão de exatas. Cara, se você se identificou com esse conteúdo, se você achou que ele fez diferença para você, eu tenho uma ótima notícia. Durante toda a quarentena, o nosso treinamento completo, cara, o nosso treinamento com mais de 60 videoaulas, que tem todo o nosso acompanhamento, cara, que você tem um atendimento personalizado comigo e com o Rafa, ele tá aqui disponível para fazer a sua inscrição. Se você quiser, você pode fazer a inscrição. E tem mais, a gente vai dar um desconto de 20%
para quem está fazendo a maratona aqui da quarentena, de quem precisa, de quem realmente está engajado, de quem realmente quer conseguir a sua aprovação na metade do tempo ainda esse ano, e ele tá com 20% de desconto. Você consegue fazer a sua inscrição e a sua matrícula, tá? Inscrição, matrícula, mesma coisa, você entendeu? Tá, tem um link aqui em algum lugar da página, ou um link aqui na descrição do vídeo no YouTube, se você estiver vendo no YouTube, e é só você clicar e ir lá para a página para você conseguir se inscrever, fazer a matrícula e ter todo o nosso acompanhamento, mais 60 videoaulas, mais material extra, mais bônus de redação, enfim, tudo que você precisa para ter a sua aprovação na metade do tempo. Enfim, se você quiser, tem lá e até a próxima. Amanhã a gente está aqui para o segundo dia da quarentena da aprovação.